Olá pessoal, vamos continuar aqui com com o nosso tema dessa aula, que é o tema de câmera. A gente vai acabar vendo um pouco de setagem, distância focal, a gente vai acabar trabalhando um pouco com esses efeitos de desfoque de primeiro e segundo plano, o efeito de dois pontos de perspectiva. A gente pode estar vendo também esse efeito de fish eye, porém eu não estou recomendando estar usando muito, porque ele acaba, acho que creio que seja uma limitação do software. Ele acaba criando, por mais que você renderize a sua imagem na mais alta qualidade, ele acaba criando um desfoque não intencional e acaba perdendo a nitidez da sua imagem. Então às vezes você tem que compensar um pouco aqui no Sharpen, mas algumas áreas ficam com muita nitidez e outras áreas nem tanto. Então eu vou ensinar vocês a como usar isso aqui, mas evitem usar esse tipo de efeito aqui. Provavelmente esse efeito aqui eu ensine em outra cena que a gente vai estar trabalhando mais pra frente, tá? Porque essa aqui eu não creio que não seja ideal. Mas vamos continuar lá. Bom, pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é trabalhar com essa distância focal, tá? Isso aqui é super importante. Então eu geralmente costumo trabalhar em 23 e 26, tá? É uma distância focal interessante para você enquadrar bem o teu projeto, ó. Não fica Não fica muito distante, não fica tudo distorcido, ok? Mas vamos lá. O primeiro efeito que a gente vai inserir aqui agora é o efeito de perspectiva de dois pontos, ok? Então, vamos ativar ele aqui. Vocês conseguem ver que ele dá uma baita de uma esticada, deixa tudo a sua perspectiva, deixa ela realmente em dois pontos. Então lá, vocês verem a diferença, ela dá uma baita de uma esticada. E é isso que a gente quer. Porque se a gente for começar a ver as imagens ArtViz que vocês estão vendo nesse exemplo agora, então essas imagens aí que estão passando para vocês, vocês podem ver que elas possuem bastante essa questão do efeito de perspectiva de dois pontos. Né? Parece que a imagem fica muito mais imponente. Então vamos tentar trazer isso para o nosso render, adicionando esse efeito de perspectiva de dois pontos. Bom, a gente pode estar escolhendo, vamos escolher aqui trabalhar com dois ângulos, que eu acho mais interessante. Bom, então o primeiro ângulo aqui a gente vai setar aqui mais ou menos em 24. Vamos deixar a câmera um pouquinho mais aqui. Né? Um pouquinho mais baixo para estar pegando a grama aqui e o céu. Acho que a gente tem que lembrar um pouco que não podemos cortar muitos elementos da cena. Então, ó, a gente consegue enquadrar aqui, ó. Né? Porque fica bem feio você acabar cortando alguns elementos da cena. Então, a gente pode estar escolhendo a cena mais ou menos aqui, ó. Então vamos atualizar essa cena. Bom, nós temos aqui a nossa grama. Temos aqui os nossos elementos, como essa árvore aqui, ó, a gente não está cortando ela no meio. Essa daqui é inevitável porque ela está acabando tá entrando aqui pelos laterais. Mas essa aqui vai ser a nossa cena. Bom, o segundo efeito que a gente vai estar utilizando aqui é o efeito de profundidade de campo. Então, a diquinha que eu dou para vocês aqui, eu não lembro se eu já tinha comentado desse efeito, mas a profundidade de campo, você aumenta ela totalmente aqui. Você vai ver que vai ficar tudo borrado, porém você vai conseguir enxergar onde está o teu foco, que é aqui, ó, nessa região aqui. Então a segunda barrinha, se você apontar para o lado esquerdo, o seu desfoque vai ficar aqui em primeiro plano. Vocês estão vendo aqui, né? Se você apontar para o lado direito, o seu desfoque vai ficar em segundo plano, que é o fundo lá da residência, e o primeiro plano vai ficar focado. Então o que a gente quer é focar no nosso projeto, nossa residência. Então a gente traz essa barrinha para frente, que é para desfocar o que está em primeiro plano. Aqui nós temos a distância de foco, ó. Desfocando tudo, e aqui não desfocando nada. Então vamos escolher aqui mais ou menos essa distância aqui, ó, e vamos diminuir a intensidade a intensidade total do desfoque, tá? Bom, feito isso, são esses dois efeitos, né? Então feito isso,
a gente vai trabalhar agora na questão da composição da cena. O que seria essa parte de composição? Bom, vocês estão vendo aqui que a gente tem um pequeno arbusto aqui, porém esse lado aqui está meio vazio, ó. Então é interessante, pessoal, a gente ter uma completa composição, ter um fechamento, ok? Que é aquela questão do nosso projeto estar aqui na frente, nosso projeto, nossa residência ser o objetivo da nossa cena, então nós temos que evitar deixar espaços em branco. Por exemplo, aquele erro é comum que o pessoal comete, fazer um render aqui, ó, e deixar o fundo do Lumion lá aparecendo. Isso aí é muito feio, o fundo infinito, sabe? Então vamos tentar completar bem a nossa cena, colocando, por exemplo, uma árvore aqui, fechando. Deixa eu apertar o F9 aqui, ó. F9 é um atalho que você consegue ver todas as vegetações, porque sem o F9 ativado, ele acaba limitando algumas vegetações para economizar a memória do computador. Então você consegue apertar F9 e ver toda a sua vegetação, ó. Ok? Então vamos ficar com o F9 ativado para a gente poder não perder as nossas vegetações de vista. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui em construir com efeitos. Esse arbusto aqui a gente vai puxar um pouquinho para cá. Vamos criar mais uma cópia dele, vamos rotacionar para não ficar igual e vamos diminuir um pouquinho. A gente pode estar colocando esse arbusto, esse tipo de grama aqui também, para complementar um pouquinho mais. Vamos dar um OK e vamos voltar aqui para nossa cena. Acabou que ficou um pouquinho pela lateral, vamos voltar aqui, ajustar novamente. Vamos ver como que ficou essa lateral aqui. Ó, a lateral já está mais completa, tá? Então nós não temos um buraco ali. Aqui agora a gente vai precisar completar com alguma informação. Vamos colocar essa árvore aqui, ó, que está interessante, essa pequenininha. Ela não polui tanto. A gente pode puxar mais um arbusto desse aqui. Diminuir a escala do arbusto. Colocar mais algumas informações aqui. Vamos colocar alguns matinhos menores aqui. Vamos ver, voltar para nossa cena e ver como ficou. Vamos puxar um pouquinho mais para cá esse arbusto aqui. Então eu creio que já esteja um pouquinho mais completo ali. Bom, outra questão é o fundo lá. A gente tem que ter uma noção do fundo. Então vamos adicionar algumas árvores lá no fundo. Vou colocar essas aqui mais altas. Vamos voltar para nossa cena e aumentar daqui mesmo. Tem que aumentar um pouquinho mais. Para elas acabarem aparecendo um pouco mais. Aí. Então nós temos lá algumas árvores ali. A gente pode estar adicionando alguns objetos mais próximos à câmera para estar desfocando. Então, por exemplo, é interessante usar essas flores aqui, ó, baixinhas, para não comprometer a nossa cena. Eu gosto de estar usando bastante essas aqui, ó. São bem bonitas, bem interessantes.
Vamos adicionar aqui. Algumas aqui. Podemos colocar algumas aqui também. Ó, então vocês já conseguem ter mais noção aqui, ó. Nós temos alguns os objetos aqui em primeiro plano sendo desfocados. Vou colocar mais alguns aqui. Então vocês conseguem ver que nós já criamos agora um fechamento um pouquinho mais interessante, né? Ó. Nós já temos um fechamento mais interessante aqui com esses arbustos aqui. Vamos colocar um pouquinho mais. Os mais coloridos. Então, pessoal, a princípio a questão da nossa composição vai ser isso aqui. Eu vou estar dando mais exemplos, né, em outras cenas que eu vou estar dando continuidade no curso. Então, por exemplo, essa cena aqui agora, ó, eu estou falando para vocês, puxando um pouco mais para a questão noturna, tá? Então essa parte agora tá mais focada na noturna. As próximas aulas que a gente vai estar vendo vão estar focados um pouquinho mais nas diurnas. E posteriormente eu vou estar gravando uma sobre interna, que é bem interessante também, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar dando continuidade criando mais uma cena aqui complementar. E posteriormente a gente vai estar trabalhando um pouco a questão de vídeo e animação, tá? Porque a questão de vídeo e animação basicamente são essas configurações prontas, tá? Então a gente só vai precisar copiar isso aqui e criar os takes lá, ajustar alguma coisa ou outra, mas isso a gente vai vendo conforme for o curso de animação, que a gente vai estar aprendendo mais pra frente, ok? Então aguardo vocês na próxima aula, até mais!